Olá, meu nome é Ana Cristina, eu sou a mãe do Pedro, um jovem que tem X frágil, e eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre as características de sociabilidade deles e queria começar comentando sobre qual é a principal dificuldade. Muitos dos portadores de X frágil têm uma deficiência considerada invisível, ou seja, ela não é perceptível num primeiro momento. E aí aquele choque inicial de quando alguém começa a conversar e percebe que algo é um pouco diferente, esse choque eu acho um pouco difícil. Houve muito tempo em que eu me preocupava em antecipar esse choque. Então eu falava, olha, ele é especial, ele tem alguma dificuldade, alguma deficiência. Depois eu parei de falar porque eu entendi que ele não se sente nem um pouco constrangido com isso. Ele lida com isso de uma forma muito natural. E uma outra dificuldade que eu vejo é a dificuldade de dicção. Então, eles têm alguns problemas de dicção que dificultam a compreensão do que eles estão falando, mas eu também percebo que o Pedro tira isso muito de letra, com a simpatia. Ele se torna um cara sociável muito facilmente, as pessoas gostam dele. Ele é simpático, é uma das características das pessoas com X frágil, dos meninos, então eu creio que isso supera a dificuldade inicial. Esta semana ele teve uma aula onde tinha 2 outros rapazes e eu confesso que eu fiquei muito apreensiva, porque eu estava assistindo meio de longe e eu fiquei pensando como vai ser quando eles começarem a conversar e os meninos perceberem que ele não é igual a eles, né? Aquilo me deu uma certa angústia. E 1 minuto depois, os 3 estavam conversando e eles tentando entender da forma como eles conseguiam e o Pedro super feliz, então deu tudo certo. Eu acho que é uma angústia que nós temos maior do que eles propriamente dito. Então, e é isso, eu acho que a principal dificuldade, eu creio que seja esse choque inicial, quando a pessoa não está esperando conversar com alguém que tem uma deficiência. O que fazer para apoiar um jovem com X frágil e promover a sociabilidade dele? A primeira coisa que nós fazemos é expor o Pedro a qualquer situação. Não existe nada que nós digamos ele não vai conseguir fazer. Então, a priori, tudo o Pedro pode fazer, tudo ele tem capacidade de realizar. Então não existe nada mesmo que a gente diga, não, isso aqui não, é melhor não levá-lo, é melhor não tentar. Nunca aconteceu isso. Então nós tratamos o Pedro como se ele fosse uma pessoa absolutamente capaz, igual a qualquer outra pessoa da família. Por falar em família, eu acho que esse talvez seja o ponto principal do desenvolvimento e da sociabilidade. É dentro da família que eles treinam essa capacidade, é dentro da família que eles exercitam a capacidade de se relacionar, de enfrentar dificuldades, de lidar com situações diferentes. E aí eu realmente convoco a família, mas não só o pai e a mãe, né? Porque esses já estão no dia a dia dando o seu melhor. Mas os primos, os tios, os cunhados, os avós, as pessoas que compõem a família, tem uma importância gigante no desenvolvimento deles. Parte da integração do Pedro no mundo veio, sinceramente, da nossa família. Então, eu acredito que esse é o primeiro caminho e o mais eficaz de todos para promover a sociabilidade deles no mundo em que nós vivemos. Uma outra coisa que nós fazemos aqui é tratar o Pedro igual aos outros irmãos, igual aos outros primos. Então, o Pedro tem as mesmas obrigações, o Pedro tem a obrigação de ser educado. Então, nós não abrimos mão, não condescendemos que o Pedro não cumprimente alguém porque ele tem X frágil. Não faz sentido. Então, o Pedro vai cumprimentar uma pessoa porque ele vai ser uma pessoa educada como qualquer outro filho. Então, nesse aspecto, nós realmente não abrimos mão de nada, não tem nenhuma concessão pelo fato do Pedro ter X frágil. Ele tem as obrigações dele, os deveres, ele arruma a cama, ele tem que colocar a roupa para lavar, ele tem os horários dele que tem que cumprir, ele tem que cuidar da higiene pessoal.
Enfim, então ele tem todas as responsabilidades como qualquer outra pessoa da família. Então eu acho que isso também é um fator que ajuda e promove a integração deles. Outra coisa que nós fazemos muito é expor o Pedro a todas as situações. Então ele vai em todos os aniversários, ele vai em exposições, ele vai em viagens. O Pedro está integrado em todas as atividades que nós fazemos em família. Então jamais nós deixamos o Pedro em casa porque ele não ia gostar de fazer tal coisa. Não. Onde nós vamos, ele vai e ele acaba se integrando, e isso acaba expondo ele a diversas situações que vão tornando o espírito dele mais desenvolvido, mais resiliente, mais adaptável, mais flexível para as situações do dia a dia. Eu acho que é isso, espero ter ajudado, mas se eu tivesse que eleger uma dica, eu diria que é a família. É lá que começa tudo e é lá que está o segredo para um desenvolvimento e uma integração muito legal por parte dos nossos filhos com X frágil.